Se você acredita que os homens são atraídos apenas pelo que vem, está perdendo quase tudo o que realmente os conquista. A verdade é que os maiores gatilhos de desejo masculino não são físicos, são emocionais, mentais, profundamente psicológicos. Não é o vestido, o batom ou as curvas, embora sim esses elementos possam chamar a atenção por um momento. O que realmente fica gravado na mente dele, o que o assombra tarde da noite, quando ele está deitado olhando para o teto, é algo mais silencioso, mais profundo, mais difícil de explicar. São as coisas que você faz e que parecem pequenas por fora, mas que atingem o sistema nervoso dele como eletricidade emocional. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Quando você realmente compreende como esses gatilhos invisíveis funcionam, para de se preocupar em impressioná-lo, porque você não vai apenas despertá-lo, você vai se instalar nos pensamentos dele e permanecer lá. Você se tornará aquela sensação que ele não consegue sacudir, a memória à qual ele sempre retorna. Esses interruptores psicológicos, uma vez acionados, não fazem apenas com que ele a queira, eles fazem com que ele anseie pela sensação que tem quando está perto de você. A forma como sua energia transforma um ambiente, a forma como seu silêncio pode ser mais eloquente do que a conversa inteira de outra pessoa. Isso não são truques, são verdades. Verdades sobre como o desejo masculino realmente funciona. Quando você aprende a acessá-las, não se trata de jogar jogos, trata-se de tocar as notas certas, criando um eco emocional que permanece muito depois de você ter deixado o ambiente. Vamos começar com uma das ferramentas mais antigas e simples do seu repertório, o olhar misterioso. Não é apenas um olhar, é uma mensagem não dita. Quando seus olhos encontram os dele do outro lado da sala e, em vez de desviar imediatamente ou lançar um sorriso educado, você deixa esse olhar durar apenas uma fração de segundo a mais do que o esperado. Algo acontece nele e então você quebra o contato, talvez com um leve sorriso, talvez sem nenhuma expressão. Isso não é apenas contato visual, é suspense mental, é tensão controlada, é sedução no nível psicológico. Em minha prática clínica, observei repetidamente que os homens são neurologicamente orientados para buscar o que parece estar levemente fora de alcance. Quando você lhe lança aquele olhar, o que diz "eu te vejo", seguido imediatamente de uma energia que diz "mas se você quiser mais, venha merecê-lo", o sistema de recompensa dele se acende. Planta uma pergunta na mente dele. Era interesse? Era conexão? Ou foi apenas educação? Essa incerteza é o que o prende. O cérebro detesta perguntas abertas sem resposta. E quando se trata de atração, essa tensão emocional, esse ponto de interrogação, esse senso de quero mais, mas não sei onde estou, torna-se incrivelmente magnético. A certeza é segura, mas raramente é sexy. A previsibilidade é confortável, mas a imprevisibilidade, essa é o que faz um homem voltar repetidamente. É o que o faz se esforçar mais, pensar mais profundamente e se perguntar por mais tempo. Agora vamos falar sobre a provocação lúdica. Você pode assumir que os homens só querem elogios, aprovação e gentileza suave. E sim, a gentileza tem seu lugar. Mas aqui está o que aprendi ao longo de décadas estudando a mente humana. Excesso de suavidade passa despercebido, se mistura ao fundo. O que realmente capta a total atenção de um homem é a resistência bem-humorada, a conversa inteligente, aquela centelha divertida de desafio. Não é sobre ser cruel,
É sobre mostrar que você não está tentando conquistá-lo. Você está apenas curtindo o momento e não tem medo de provocar um pouco. Quando você diz algo como: essa é a pior desculpa que já ouvi, tente de novo, ou nossa, você realmente acha que essa camisa te faz parecer mais alto? Você não está insultando-o, você está brincando. E mais importante, está dizendo a ele que ele não ganha passagem livre apenas por aparecer. Esse tipo de atitude lúdica o acorda, tira-o da sua rotina, aciona a parte do cérebro que busca recompensas, engaja, responde e combina com a sua energia. A provocação é a dança antes do beijo, o puxão antes do abraço. Cria um ritmo, um vai e vem que mantém as coisas emocionantes. E por baixo de tudo há uma mensagem silenciosa. Eu gosto de mim mesma, estou me divertindo, não estou tentando ser escolhida, eu já sou o prêmio. Essa confiança, esse prazer sem esforço na sua própria presença é rara. E em um mundo onde a maioria das pessoas está tentando se exibir ou impressionar, destaca-se como fogo no escuro. É assim que você para de ser apenas mais uma face bonita e se torna a experiência que ele não consegue parar de pensar. Você passa de visualmente atraente para emocionalmente inesquecível. E o impacto emocional é o que os homens carregam consigo. Um homem pode notar a beleza, mas lembra de como uma mulher o fez sentir. Lembra da risada inesperada, do flash de confiança, do desafio lúdico. Lembra da forma como você não tentou provar nada e ainda assim, de alguma forma, ele sentiu que precisava provar algo a você. Isso vira o jogo. Isso cria desejo que não desvanece quando a sala fica quieta. Quando você combina mistério com brincadeira, quando olha como se ele fosse um enigma e o provoca como se já soubesse a resposta, acabou. Você não está apenas despertando-o, você está fazendo-o pensar em você no chuveiro, durante reuniões, no meio da noite. Você não é apenas interessante, você é inesquecível, não por causa do que você vestiu ou de como sua maquiagem estava perfeita, mas porque você lhe deu uma experiência que tocou sua mente, não apenas seu corpo. Esse é o poder da atração psicológica. Agora quero falar sobre algo que pouquíssimas pessoas entendem. 3 pequenas mudanças vocais podem fazer o que 100 fotos perfeitas não conseguem. As palavras são apenas informação, mas o seu tom é melodia para o subconsciente dele. É o que a mente mais profunda dele escuta, ao que o corpo dele reage sem nem saber por quê. Se você já se inclinou enquanto falava, abaixou a voz apenas um pouco, desacelerou suas palavras ao fazer um ponto ou uma pergunta, então já usou esse tipo de gatilho, talvez sem perceber. Em minha experiência clínica, observo que o cérebro responde instantaneamente a essas mudanças. Um tom mais baixo sugere proximidade. Um ritmo mais lento sinaliza que o que você está dizendo importa. Pense nisso. Quando alguém suaviza repentinamente a voz, o que você naturalmente faz? Você se inclina mais perto, você faz uma pausa, você escuta, para de rolar a tela, para de pensar no que vem a seguir e simplesmente se concentra. Em um mundo cheio de barulho, caos e energia de falar rápido, essa pequena mudança silenciosa de tom torna-se uma espécie de carinho emocional. Passa pelos ouvidos dele direto para o sistema nervoso. Diz a ele: este momento é diferente, algo significativo está acontecendo. E de repente, sem nem tocar nele, você o puxou para dentro, desacelerou seus pensamentos, criou algo íntimo que não é apenas atenção, é química emocional, intriga, é desejo despertado por nada mais do que a sua voz sendo intencional. Há também aquela poderosa atração emocional de fazer um homem se sentir escolhido, não apenas visto, não apenas notado, mas verdadeiramente escolhido. A maioria das pessoas não entende isso, mas é uma das maiores coisas que os homens silenciosamente anseiam.
Eles não querem apenas que alguém os olhe, querem se sentir escolhidos, não como plano alternativo, não como o cara que por acaso estava lá. Querem sentir que tiveram que merecer a sua atenção, que você poderia ter escolhido qualquer um e ainda assim os escolheu. Essa experiência para um homem é rara e quando acontece é inesquecível. Você não precisa jogar jogos ou ser fria. Trata-se de ser clara consigo mesma sobre o seu valor. Quando um homem percebe que você é uma mulher com opções, com padrões, com riqueza interior e ainda assim se inclina em direção a ele, isso o atinge no núcleo, não apenas o desperta, o ancora emocionalmente, faz com que ele queira se provar da melhor maneira, não por medo, mas por orgulho, porque agora importa. Agora ele se vê diferentemente através dos seus olhos. E às vezes basta uma frase suavemente pronunciada no momento certo para desencadear essa mudança. Algo como: normalmente não me sinto confortável compartilhando assim, mas há algo em você que me faz sentir segura. Esse momento não são apenas palavras, é criação de vínculo, é ele baixando a guarda sem perceber. É onde o desejo se transforma em investimento emocional. E então você faz algo que a maioria das pessoas nunca espera, o surpreende com profundidade. Vivemos em um mundo de conversa superficial, cor favorita, séries de TV, signo do zodíaco. Mas a conexão real não nasce de perguntas superficiais, nasce de momentos que o pegam de surpresa da melhor forma. Então, em vez de seguir o roteiro usual, você compartilha algo genuíno, talvez uma memória, uma perspectiva única sobre algo, uma verdade que a maioria das pessoas tem medo de dizer em voz alta. Não precisa ser pesado, apenas real. Isso cria um choque em sua mente. Em minha prática clínica, chamo isso de interrupção de padrão. Quebra a expectativa dele. De repente, você não é quem ele pensava que era. Você é mais. Ele estava seguindo o fluxo usual e então, de repente, está totalmente acordado, interessado e querendo saber mais, porque você é complexa. Não é apenas atraente, é intrigante. Não é apenas química, é curiosidade. E essa é a força motriz oculta do desejo duradouro. É o que o mantém pensando em você nos momentos quietos, se perguntando o que mais há em você. Os homens não se apaixonam profundamente apenas pela aparência. A aparência pode atrair, com certeza, mas são esses momentos sutis, emocionais e inesperados que deixam uma marca real. A suavidade da sua voz, a confiança nos seus limites, o mistério na sua perspectiva. Quando ele experimenta isso, não apenas quer estar perto de você, quer compreendê-la. Isso é o que separa um romance efêmero de uma conexão que ele não consegue esquecer. Você se torna a história que ele repete, a sensação que tenta recriar, o momento que o fez sentir algo real novamente em um mundo que frequentemente parece plano. Porque uma vez que um homem experimenta uma mulher que sabe usar sua voz como toque, sua presença como convite, sua honestidade como arte, ele para de ver outras mulheres da mesma forma. Elas podem ainda ser bonitas, ainda interessantes, mas não o movem da forma como você o move, porque você não apenas captou a atenção dele, você escorregou sob a pele dele, fez o mundo dele desacelerar por um segundo, e aquele segundo persiste, ecoa, torna-se o espaço em sua mente que ninguém mais preenche completamente. Quando um homem sente que está constantemente descobrindo novas camadas de quem você é, algo dentro dele muda. Você não apenas permanece em sua memória, você começa a viver lá. Você não é alguém que ele conheceu uma vez e depois esqueceu. Você se torna esse mistério em desdobramento que continua a puxá-lo. Cada conversa, cada olhar, cada resposta inesperada sua faz com que ele queira mergulhar mais fundo. Ele começa a pensar: quem ela realmente é? Essa curiosidade misturada com estimulação emocional constrói algo inesquecível. Agora,
Pense em como você responde quando ele baixa a guarda. Vejo isso em meu consultório repetidamente. Os homens são condicionados desde cedo a guardar tudo para si. Seja forte, não chore, não fale demais, não demonstre medo. Então, quando um homem finalmente se abre sobre sua ansiedade, estresse ou dúvidas, esteja ele ciente ou não, está lhe dando algo sagrado. Não é apenas uma conversa, é confiança em ação. E como você recebe esse momento pode construir uma ponte emocional ou silenciosamente queimá-la. Se você responde com julgamento, constrangimento ou tenta imediatamente dar conselhos como se estivesse resolvendo um problema, silenciosamente diz a ele que não é seguro ser vulnerável. Mas quando você fica ali com presença tranquila, com compreensão suave nos olhos e permite que o espaço respire sem tentar consertar nada, você está lhe dando algo que quase ninguém dá: segurança emocional. E a segurança emocional para um homem que é constantemente instruído a ser homem é mais sedutora do que qualquer outra coisa. Você se torna mais do que apenas alguém com quem ele está saindo. Você se torna um lugar onde ele pode pousar, descansar e ser completamente humano. Ele pode não colocar em palavras, mas por dentro está pensando: não preciso fingir com ela. E essa sensação de poder simplesmente ser é mais íntima do que qualquer ato físico. Diz a ele: isso é real. E o real é o que toca um homem profundamente, mesmo que ele não fale sobre isso. Depois há aquela coisa que só você faz, a peculiaridade característica ou o pequeno hábito que ele não consegue deixar de associar a você. Talvez seja a forma como você passa os dedos pelo cabelo enquanto pensa, ou aquela risada única que você solta quando algo realmente te pega, ou talvez seja a forma como você sussurra obrigada com aquele sorriso suave e um leve toque no braço dele. Esses são mais do que apenas hábitos, são impressões pessoais, marcadores em sua memória. Em meu estudo da mente humana, observo que os homens conectam prazer a padrões. Quando ele começa a vincular seus sentimentos mais felizes a coisas que só você faz, você começa a ocupar espaço em seu mundo emocional. Ele começa a notar como ninguém mais ri exatamente como você, como ninguém mais diz aquela frase exatamente da mesma forma. E quando ele pega alguém fazendo algo semelhante e sente a sua ausência, é aí que você sabe que esculpiu um lugar em seus pensamentos que ele não consegue apagar. Você não precisa se exibir, não precisa exagerar, apenas deixe sua essência fluir nesses momentos. Quando seu ritmo natural se torna familiar e reconfortante para ele, você se torna parte de sua paisagem emocional. Esse tipo de conexão não é criado sendo barulhenta, é criado sendo autenticamente você. E então há o momento em que você lhe faz um elogio, não uma daquelas frases padrão, mas algo real, algo observador. Você capta um momento que outros ignorariam e fala sobre ele. Como dizer: notei como você ficou calmo quando aquele cara estava sendo rude. Esse tipo de paciência é raro. Ou você é realmente ótimo em fazer as pessoas se sentirem como se pertencessem. É algo que eu realmente admiro. Esse tipo de elogio não apenas estimula o ego dele, toca o núcleo dele, porque diz a ele que você o vê. Não apenas sua aparência ou conquistas, mas as partes dele de que ele está quietamente orgulhoso. A neurociência que estudo ao longo da minha trajetória clínica confirma isso. Quando alguém se sente visto por qualidades que valoriza em si mesmo, o cérebro acende com ocitocina e dopamina, os químicos de confiança, vínculo e excitação emocional. Em uma frase, você fez o que a maioria nunca faz. Fez com que ele se sentisse seguro e desejado ao mesmo tempo. Criou calor emocional. E isso não é algo facilmente esquecido. Agora vamos falar sobre um dos atratores psicológicos mais profundos, o controle emocional. Não de forma fria e distante,
mas o tipo de estabilidade interior que faz as pessoas se inclinarem sem perceber por quê. É a energia de uma mulher que sente tudo, mas não deixa o caos guiá-la. Ela sente profundamente, mas escolhe suas respostas. Ela é suave, mas enraizada. Quando você carrega essa energia calorosa, feminina, mas calmamente autopossuída, algo se agita dentro de um homem. Faz com que ele preste atenção. Não porque você seja a mais barulhenta, mas porque você é a voz mais calma na tempestade. E essa calma o faz sentir que você é o porto seguro. Faz com que ele queira protegê-la, sim, mas também ser protegido pela sua paz. Essa mistura misteriosa de ternura e força é magnética. Ele pode nem conseguir explicar. Tudo o que sabe é que quando você entra em uma sala, a energia muda. Você não está tentando ser notada. E ainda assim, todos notam. E para ele, é mais do que atração, é fascinação. Ele começa a imaginar como seria ter a sua estabilidade em sua vida. Não apenas por uma noite, mas por anos. Essa combinação de calor e mistério é o que o mantém curioso, estável e emocionalmente apegado. Essas pequenas coisas, como você ouve, como você fala, o que você nota, como você carrega sua calma, não são barulhentas, mas são duradouras. Elas tocam lugares nele que nem ele compreende totalmente. Você se torna a voz que ele ouve quando está sozinho, a pessoa com quem compara os outros sem nem perceber. Está também na forma como você retém apenas o suficiente, não para jogar jogos, mas para deixar o silêncio falar. Quando você não corre para preencher cada lacuna, quando deixa as pausas respirarem, algo poderoso acontece. Ele se inclina, começa a se perguntar o que está na sua mente. Começa a sentir a gravidade da sua presença sem que você precise provar nada. Você não está tentando ser misteriosa. Você simplesmente é, porque não está desesperada para se explicar. Essa confiança não falada faz um homem desacelerar, faz com que ele queira merecer mais da sua mente, não apenas do seu corpo. Você não está jogando suas emoções nele. Você está o convidando a encontrá-la em seu nível. Essa diferença sutil é tudo, porque em um mundo onde a maioria das pessoas grita para ser vista, sua força quieta torna-se irresistível. E quando você pode sustentar o olhar dele, não apenas com os olhos, mas com a sua energia, é aí que ele realmente começa a cair. Não pela superfície de você, mas pelo espaço que você cria. Um espaço onde ele se sente ao mesmo tempo empolgado e estável, onde sente que está entrando em algo sagrado. Esse tipo de atração emocional não vem de tentar ser perfeita, vem de estar presente. Estar totalmente em seu corpo, ouvir não apenas com os ouvidos, mas com todo o seu ser, responder com cuidado em vez de reação, rir quando é real, não forçado, deixar seu toque ser atencioso, não calculado. É isso que atrai um homem mais fundo, é o que o faz se sentir seguro em seu fogo e visto em sua suavidade. Está também na forma como você o desafia, mas com graça, não para derrubá-lo, mas para mantê-lo em seu eu mais elevado. Quando você acredita na força dele, mesmo quando ele duvida, quando você diz, eu sei que você consegue lidar com isso e quer dizer isso de verdade. Esse tipo de crença faz algo a um homem, gruda nas costelas dele, torna-se uma motivação silenciosa, um sussurro que o lembra de quem ele é quando o mundo tenta desgastá-lo. Ele pode agir duramente por fora, mas no fundo quer alguém que o veja além da máscara, alguém que possa tocar as partes dele que se sentem invisíveis para todos os outros. Alguém que não apenas reage às suas palavras, mas ouve o que está por baixo. Se o que compartilhei hoje ressoou com você, e se você sente que quer ir mais fundo nessa jornada de autoconhecimento, inteligência emocional e conexões verdadeiras, quero te convidar pessoalmente para fazer parte do meu canal de membros aqui no YouTube.
Lá eu compartilho conteúdos exclusivos, reflexões mais íntimas e conversas que não cabem nos vídeos públicos. É um espaço mais próximo, onde podemos explorar juntas o que realmente move as pessoas, os relacionamentos e a mente humana. Me sinto honrada toda vez que alguém escolhe aprofundar essa conversa comigo. Esse X-ray emocional, essa visão que enxerga o que está por baixo da superfície, é o que torna você inesquecível. Não é sobre ser a mais bonita, a mais engraçada ou a mais perfeita, é sobre ser a mais presente, a mais real, a mais profunda. Quando um homem encontra isso em você, algo em seu interior muda para sempre. Você não é apenas alguém que ele conheceu, você se torna parte de como ele entende o que é sentir algo verdadeiro. E isso, minha querida, é o tipo de presença que nenhuma outra pessoa jamais substituirá. Essa confiança não falada faz um homem desacelerar, faz com que ele queira merecer mais da sua mente, não apenas do seu corpo. Você não está jogando suas emoções nele, você está o convidando a encontrá-la em seu nível. Essa diferença sutil é tudo, porque em um mundo onde a maioria das pessoas grita para ser vista, sua força quieta torna-se irresistível. E quando você pode sustentar o olhar dele, não apenas com os olhos, mas com a sua energia, é aí que ele realmente começa a cair, não pela superfície de você, mas pelo espaço que você cria. Um espaço onde ele se sente ao mesmo tempo empolgado e estável, onde sente que está entrando em algo sagrado. Esse tipo de atração emocional não vem de tentar ser perfeita, vem de estar presente. Estar totalmente em seu corpo, ouvir não apenas com os ouvidos, mas com todo o seu ser, responder com cuidado em vez de reação, rir quando é real, não forçado, deixar seu toque ser atencioso, não calculado. É isso que atrai um homem mais fundo, é o que o faz se sentir seguro em seu fogo e visto em sua suavidade. Está também na forma como você o desafia, mas com graça, não para derrubá-lo, mas para mantê-lo em seu eu mais elevado, quando você acredita na força dele, mesmo quando ele duvida. Quando você diz, eu sei que você consegue lidar com isso e quer dizer isso de verdade. Esse tipo de crença faz algo a um homem, gruda nas costelas dele, torna-se uma motivação silenciosa, um sussurro que o lembra de quem ele é, quando o mundo tenta desgastá-lo. Ele pode agir duramente por fora, mas no fundo quer alguém que o veja além da máscara, alguém que possa tocar as partes dele que se sentem invisíveis para todos os outros. Alguém que não apenas reage às suas palavras, mas ouve o que está por baixo. Se o que compartilhei hoje ressoou com você, e se você sente que quer ir mais fundo nessa jornada de autoconhecimento, inteligência emocional e conexões verdadeiras, quero te convidar pessoalmente para fazer parte do meu canal de membros aqui no YouTube. Lá eu compartilho conteúdos exclusivos, reflexões mais íntimas e conversas que não cabem nos vídeos públicos. É um espaço mais próximo, onde podemos explorar juntas o que realmente move as pessoas, os relacionamentos e a mente humana. Me sinto honrada toda vez que alguém escolhe aprofundar essa conversa comigo. Esse X-ray emocional, essa visão que enxerga o que está por baixo da superfície, é o que torna você inesquecível. Não é sobre ser a mais bonita, a mais engraçada ou a mais perfeita. É sobre ser a mais presente, a mais real, a mais profunda. Quando um homem encontra isso em você, algo em seu interior muda para sempre. Você não é apenas alguém que ele conheceu, você se torna parte de como ele entende o que é sentir algo verdadeiro. E isso, minha querida, é o tipo de presença que nenhuma outra pessoa jamais substituirá.